Olá galera, e aí, beleza? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre Fórmula 1. O GP da Rússia foi cheio de surpresas, né? Quer dizer, mais ou menos, todo mundo sabia aí que Rosberg ia acabar no pódio. Hamilton tá tentando chegar atrás, até porque conseguiu largar em 10º e chegar em segundo. Então tá conseguindo aí aos pouquinhos chegar perto. Mas mesmo assim, Rosberg está com 100% de aproveitamento nessa temporada, isso aí é inegável. A nossa grande decepção, pelo menos a minha decepção, é a situação da Sauber esse ano, né? Concorrendo ali com a Manor, enfim, depende de como você queira pronunciar, que na verdade era uma nanica, uma das pequenas equipes de Fórmula 1 até o ano passado. Tanto que na transmissão do último domingo, os narradores da Globo, eles começaram a questionar se realmente Felipe Nasser fez uma boa escolha indo para a Sauber. A gente espera aí que a Sauber acabe evoluindo ao longo do ano. Uma pena para mim foi a saída de Nico Hülkenberg, ainda na primeira volta do GP da Rússia. Ele que é um grande piloto, já está um bom tempo na Fórmula 1, tem uma boa experiência, mas infelizmente nunca conseguiu uma cadeira numa equipe maior, uma equipe que tivesse mais condição de torná-lo um campeão, mas certamente ele chegaria lá se tivesse tido essa oportunidade. Quem também saiu na primeira volta foi Sebastian Vettel. Esse aí foi, coitado, recebeu 2 pancadas de Daniil Kvyat, que tá fazendo umas lambanças. Eu acho que nessa temporada Kvyat é o novo Pastor Maldonado, é o novo Grosjean. Apesar de que Grosjean está bem comportado, mas esperemos que isso aí não volte a acontecer. No último domingo também foi a primeira vez em que se correu de Fórmula 1, no 1º de maio, fatídico dia que há 22 anos aconteceu a morte do nosso ídolo, Ayrton Senna. E o Motorizados trouxe uma reportagem especial que eu preparei, contando direitinho o que ocasionou a morte do Ayrton. Então, se você não teve a oportunidade de assistir no domingo, vai acompanhar agora com a gente. Roda aí. 1994 era o primeiro ano de Ayrton na Williams, e os fãs teriam a oportunidade de ver o melhor piloto na melhor equipe. Senna não esperava que a Federação Internacional de Automobilismo fosse banir evoluções na aerodinâmica e uma série de recursos eletrônicos que deram à Williams o campeonato dos 2 anos anteriores. O carro da equipe continuava o mais rápido, porém o mais difícil de guiar. Isso fez com que Ayrton fizesse a pole nas 2 primeiras corridas da temporada de 94, mas não conseguisse completá-las por causa de acidentes e problemas mecânicos. O Grande Prêmio de San Marino, em Imola, Itália, foi marcado por um fim de semana de desastres. Em um dos treinos livres da sexta, Rubens Barrichello, piloto da Jordan, escapou em uma zebra a 225 km por hora, fazendo o carro decolar e se chocar com o topo da barreira de pneus. Após capotar várias vezes e parar de ponta cabeça, Barrichello foi socorrido e levado ao centro médico. Rubens sofreu escoriações no ombro e no braço e quebrou o nariz. No sábado, durante o treino classificatório, o austríaco Roland Ratzenberg se chocou a 306 km por hora contra a barreira de concreto. Com o impacto, Ratzenberg teve morte imediata, porém só foi confirmada horas depois. O restante do treino foi cancelado, mas Senna já havia garantido a 3ª pole seguida da temporada. No domingo, Ayrton fez duras críticas à pista. Estava contrariado com a ausência de Barrichello na corrida, causado pelo forte acidente da sexta, e ainda chocado com a tragédia que matou Ratzenberg no sábado. Mesmo assim, levou consigo uma bandeira da Áustria, com a qual ele homenagearia Ratzenberg caso vencesse. No começo da corrida, o finlandês JJ Leto não conseguiu largar com a sua Benetton e ficou parado no grid na 5ª posição. O português Pedro Lamy, da Lotus Honda, que largou na 22ª posição, tinha sua visão bloqueada por outros carros e não o percebeu, acertando em cheio a traseira do Benetton Ford. Partes da carenagem do carro e pneus voaram pelo ar contra a cerca de segurança projetada para proteger os espectadores no grid de largada. Porém,
9 pessoas sofreram ferimentos após um dos pneus ultrapassar a cerca. 2 voltas depois da relargada, após esse acidente, Senna iniciara o que seria a sua última volta na Fórmula 1. Ele entrou na curva Tamburello e perdeu o controle do carro, seguindo reto e chocando-se violentamente contra um muro de concreto. A telemetria mostrou que Senna, ao notar o descontrole do carro, ainda conseguiu, nessa fração de segundo, reduzir a velocidade de cerca de 300 para 200 km por hora. Após o impacto, a cabeça de Senna se mexeu levemente. E o mundo que assistia pela TV imaginou que ele estivesse bem, mas esse movimento havia sido causado por um profundo dano cerebral. Senna foi removido do seu carro pela equipe médica, que levou um certo tempo para chegar, e recebeu os primeiros socorros ainda na pista, ao lado do seu carro destruído, antes de ser levado de helicóptero para o Hospital Maggiore de Bologna, onde poucas horas depois foi declarado morto. Senna morreu devido a uma quebra na barra de direção, que fez com que ele seguisse em linha reta em direção ao muro de concreto, sem chance de mudar a trajetória. E no impacto, um dos garfos da suspensão perfurou o capacete do piloto, causando um grande dano cerebral. Dias antes, Ayrton tinha solicitado que a barra de direção fosse alongada para melhorar a ergonomia dentro do cockpit. Em vez de ser substituída por uma mais longa, a peça foi soldada a um outro pedaço para aumentar seu comprimento total. A solda se desgastou com a trepidação do veículo e transformou o piloto em passageiro do seu próprio carro. Observe na imagem da câmera on-board que Senna gira a direção, mas o eixo dianteiro não muda a trajetória. Em 13 de abril de 2007, após uma série de julgamentos, o caso foi definitivamente encerrado. Na decisão, a Suprema Corte da Itália concluiu que a causa do acidente foi a ruptura da barra de direção, causada pela modificação mal projetada e executada, conduzindo a um comportamento culposo e omisso do projetista, já que o evento era previsível e evitável. A corte declarou culpado de homicídio não intencional o réu Patrick Head, projetista da Williams de Senna. Porém, pelas leis italianas, o crime já havia prescrito. Senna deixou um legado de segurança para a categoria e um exemplo para todos os brasileiros. E eu realmente sou privilegiado, eu sempre tive uma vida muito boa. Mas tudo isso que eu consegui foi através de dedicação, perseverança e muito desejo de atingir os meus objetivos. Muito desejo de vitória. Vitória na vida, não vitória como piloto. E a vocês todos que assistiram e estão assistindo agora, eu digo que seja quem você for, seja qualquer posição que você tenha na vida, no nível altíssimo ou mais baixo social, tenha sempre como meta muita força, muita determinação e sempre faça tudo com muito amor e com muita fé em Deus, que um dia você chega lá, de alguma maneira você chega lá. Bom, pessoal, é uma pena. A morte do Ayrton fez com que muita gente deixasse realmente de assistir Fórmula 1. Muita gente diz, bom, meu domingo agora não tem mais graça. Não adianta eu estar assistindo uma categoria em que não tem um real ídolo brasileiro na atualidade. A gente teve grandes pilotos, tem grandes pilotos como Massa,
como o Barrichello que passou por lá, o Luciano Burti durante um tempo, mas mesmo assim, pós Ayrton, a gente não teve um grande campeão. Então isso faz com que realmente a audiência da Fórmula 1 no Brasil tenha caído vertiginosamente nos últimos 20 anos. Mas tem um cara daqui de Campina, um maluco, que fez com que Senna revivesse. Na verdade, em um clipe da banda Grande Fone Vancouver, Senna revive após o acidente. Bom, não vou contar mais do que isso, porque a gente vai conversar com o Fernando Ventura, que é o líder da banda, e essa matéria a gente traz domingo que vem, às 9 da manhã, no Motorizados. A gente também vai falar domingo sobre placas pretas nos veículos antigos. O Flávio Evangelista entrevista um antigo mobilista que vai explicar um pouquinho como funciona essa questão das placas pretas, e também uma visita ao curso de formação de pilotos que ocorreu no último final de semana aqui em Campina, tá bom? Então a gente se encontra domingo, 9 da manhã, sob o comando de Abílio José, programa Motorizados. Valeu, pessoal!